Eu vou agora, antes de pintar esse meio tom aqui, eu vou pintar os escuros de baixo que eu deixei passar aquela hora. Então, claro que pelo tamanho que eu estou fazendo aqui, ó, não é um tamanho muito grande, eu vou perdendo alguns detalhes dessas linhas aqui que eu fiz a demarcação. Então, eu vou simplificando essas partes. Eu não preciso necessariamente fazer exatamente o que eu separei de tons ali, até porque o objeto perderia. Até porque o objeto ele vai perdendo a nitidez, né? Conforme o tamanho diminui. Então aqui eu já vou fazendo. A gente tem alguns detalhes aqui que não vão ser necessários, nem alguns tons. Então, quando eu digo, como eu disse na outra aula, que as três informações que a gente precisa saber é luz, sombra e meio tom, nesse caso é exatamente isso. Eu não vou precisar, como eu tinha dito, dos 4 tons que tem aqui. Com os 3 eu já consigo chegar num resultado bem satisfatório para uma arte realista. Então aqui, ó, a gente já vai conseguindo reproduzir esse efeito, que na teoria é um efeito 3D aqui realista. O 3D ele é só uma simbologia, né? Porque na verdade não é um desenho 3D. Aqui o que a gente está fazendo é um desenho com luz e sombra que dá um efeito 3D, né? Que dá um efeito de profundidade e volume. O volume ele é gerado pelas sombras e o contraste ele é a diferenciação entre luz e sombra, tá? Então, quanto mais tons escuros em contraponto aos tons brancos, maior o contraste que a gente consegue chegar nesse efeito. Eu vou continuar ali. Então eu vou voltar aqui para cima. Então observa aqui na esfera esse ponto aqui. Ele é mais escuro que o centro aqui, então os dois, que é o efeito tridimensional da esfera, então a própria curvatura dela é mais escura. Aqui ela é mais clara porque a luz está vindo nessa direção, então a gente vai escurecer bem levemente. Ó, eu cheguei no tom mais claro aqui, então o tom aqui predominante do centro tem que ser esse tomzinho claro que eu fiz aqui. E aí aqui eu escureço depois, então eu já tenho uma referência ali do que eu quero. Vou preencher do outro lado aqui agora. Eu tô fazendo rápido para não queimar demais a madeira. E eu consegui chegar. Se estiver queimando demais, você pode diminuir um pouco a voltagem da sua fonte. E aí assim, ó, você tá fazendo rápido, ele não tá preenchendo muito, você não tá vendo diferença na queima, começa a diminuir a velocidade. Aí você vai estar passando mais tempo ali, o calor vai estar ficando mais tempo ali, ó. E aí você vai começar a enxergar o efeito que tá fazendo na queima. E aí, ó, vou escurecer onde precisa. Onde precisa ser mais claro, você acelera ali. Mesma coisa do outro lado. Diminui a velocidade, começa a ver a queima ali. Esse controle você vai ter com o tempo. Mas se você treina o desenho com lápis, no papel, é o mesmo princípio. Por isso que é importante dominar a técnica do desenho. Pra gente fazer qualquer coisa, tatuagem, pirografia, pintura em tela. Quando a gente tem os princípios do desenho ali, quando a gente tem essa técnica apurada dentro de nós, aí a gente consegue reproduzir com qualquer material. É aí que a gente consegue desenvolver realmente a nossa arte, nossa identidade, né, como artista. E aí quando você tem esse domínio da técnica, você consegue aplicar. Porque você entendeu o conceito e não porque você está copiando, entendeu?
Então aqui, ó, é um branco, um highlight, eu não vou mexer. Aqui já é um tom mais baixo, certo? Embaixo dele é mais preto. Eu vou marcar mais aqui para ter mais contraste. Lembra que eu falei? O contraste é a diferença entre claro e escuro. Então, a sombra e a luz. Então, eu preciso de mais contraste, eu ponho mais preto, ponho branco e assim por diante. Tá? Então, aqui, vou fazendo, diminuo a velocidade para chegar no tom, ver que estou queimando a madeira. Ó. Vejo onde está passando, onde não está passando, vou preenchendo tudo. Ó. Tá vendo? Essa linha ela não tá tão marcadona como no desenho ali. Eu vou ter que reforçar ela depois. Certo? Outro meio tom aqui, ó. Isso, o bom é que você sempre pode passar por cima do preto. Onde já é preto, não tem problema. Você consegue homogeneizar.